O nosso especial de saúde bucal com a Uniodonto traz profissionais especializados na área. Dr. Adalberto Bacarin, que é diretor-presidente da Uniodonto de Londrina. Dr. César Yamashita, diretor superintendente. E Dr. Fernando Aguilera, que é diretor tesoureiro. Portanto, nós estamos com a diretoria que toma decisões. A verdade é essa, doutor Bacarin? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Bom, eu vou falar primeiro com o superintendente da Uniodonto, doutor César Yamashita. Tudo bom, doutor César? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? É um prazer tê-lo conosco. Como que está hoje, nos dias de hoje, a odontologia? Bom, a odontologia, Mafalda, como não poderia deixar de ser, ela também sofre as transformações que o mundo, né, vem experimentando. Toda essa questão global também vem atingindo a odontologia, principalmente a nível das informações. Então, a informação hoje, ela está mais abrangente, atingindo um maior número de pessoas. Quer dizer que ela não é mais dissociada, ela entrou dentro dessa globalização e nada em separado. Sim, a nível de informações e de algumas de tecnologias, né? Então, isso é óbvio que vem atingindo também a odontologia de uma certa forma. De uma certa forma, isso vem não tão intensamente como em outras áreas da economia, mas também, de certa forma, vem provocando e exigindo algumas mudanças, né? Certo. A Uniodonto é uma cooperativa? Sim. Como é que funciona essa cooperativa? É uma cooperativa de trabalho em saúde bucal, né, que tem um quadro de cooperados, né, e que presta esses serviços através de planos de saúde odontológicos, de convênios com empresas, né? E então funciona dessa forma. Então os planos que são realizados com empresas, os tratamentos são prestados por esse grupo de cooperados, que aqui em Londrina ultrapassa os 300 dentistas. Sim, que ótimo. E os odontólogos, os cirurgiões dentistas da Uniodonto, são de todas as especialidades? Ah, sim. O nosso quadro hoje, ele é um quadro com um número que abrange em todas as especialidades da odontologia. Nós temos um quadro já formado de especialistas em ortodontia, em periodontia, endodontia e as demais especialidades afins. Qual é a tua especialidade? Periodontia. Depois eu vou falar com você sobre periodontia. Agora eu vou falar com o doutor Fernando. Tudo bom, doutor Fernando? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. Que prazer tê-lo conosco, hein? Prazer é todo nosso. Primeira vez que você veio no programa, né? Primeira vez. Nossa, a gente tem que descobrir talentos mesmo, hein, doutor Bacarin? Eu falo para eles que é para eles virem, eles falam, não, vai você. Eles insistem que eu venha. Então, hoje não era para eu estar aqui. Eles não, mas tem que ir. Então, estou aqui, estamos aqui prestigiando. Deixa eles falarem bastante. A mentalidade da Uniodonto, e inclusive a nossa nova direção, né, realmente é formado de pessoas mais novas, exatamente para que a gente faça com que o cooperado novo se sinta participante mesmo da cooperativa, né? Bom, você é diretor tesoureiro, então falou com a grana... Está falando comigo. Está falando com o doutor Fernando Aguilera. Os planos de saúde, eles estão por escalas? Olha, em que sentido de escalas? Por escalas? exemplo, eu vou fazer um plano de saúde bucal que pode abranger todas as áreas, ou então a faixa X ou a faixa Y. Porque tudo tem um custo, né, operacional. A Uniodonto, ela trabalha em vários sistemas. Um é sistema de empresas, né, que podem trabalhar em sistemas de pré-pagamento. Então, a gente recebe uma quantia X, né, para fazer um tratamento que ela escolhe para dar para os seus funcionários. Tá? Um outro tipo de tratamento que a gente tem, de plano que a gente tem, é com a Unimed, que é a nossa co-irmã, né, que é o sistema de custo operacional. Então, nesse caso,
a pessoa que é afiliada à Unimed, né, que tem paga o plano de saúde Unimed, ela vai à nossa cooperativa e ela tem uma regalia maior. Uma regalia maior, ela tem um preço que a gente faz, né, e que é tabelado por nós, e esse preço, né, esse pagamento é feito para a cooperativa, pode ser parcelado em até 6 vezes, né, e é pago integralizado para o cooperado, né, é pago à vista. Então, é um sistema que traz bastante benefícios, tanto para o cooperado quanto para o beneficiário, né? Porque ele é realmente beneficiado por isso aí. Claro. Ele paga ali em várias prestações, né? E coisa que às vezes o clínico, né? Ele não, às vezes não consegue financiar, Sim, não tem esse claro. poder, né? Não tem esse cacife. Seria então, doutor Fernando, seria o que nós poderíamos dizer, seria na área odontológica, seria uma socialização. Sim, eu acho que a socialização da saúde é o caminho no mundo inteiro. Hoje em dia, você vê o estado mais capitalista do mundo, os Estados Unidos só vive em termos de seguro de saúde e planos de saúde. Eu acho que o Brasil não pode fugir dessa socialização. Qual é a tua especialidade? Sou clínico geral. Clínico geral. Então, agora uma pergunta para você. Quando a gente tem dúvida, ou quando a gente vai fazer um check-up bucal, primeiro deve-se ir ao clínico geral. Com certeza. Que ele vai avaliar e ele que vai encaminhar para as especialidades na área. Você tem no clínico geral uma pessoa que tem o conhecimento de um pouco de cada área. Certo. E a partir do momento que ele não se sente capacitado para agir em certo tratamento, ele indica, por exemplo, um trabalho de ortodontia, ou um trabalho de periodontia, ou um trabalho de implantodontia, que hoje está muito aí, né? As pessoas procuram muito. Certo. Então, o clínico geral, às vezes, ele não tem o conhecimento, mas ele tem o modo e o conhecimento das pessoas a quem ele pode indicar, né? Os especialistas a quem ele pode indicar. Doutora Adalberto, você como o diretor-presidente da Uniodonto, o cooperado, o beneficiário, ele pode escolher o profissional? Da cor que ele quiser, do tamanho que ele quiser, da raça, do Legal. lugar onde ele trabalha, do jeito que interessar para ele. Esse, aliás, é o grande filão, é o grande trunfo do sistema Uniodonto, do sistema cooperativo, né? Não existe, o usuário do sistema, o cliente, ele não é encaminhado a um dentista, ele não é obrigado a ser atendido por X, Y ou Z. Existe, inclusive, a possibilidade dele iniciar, fazer uma primeira escolha. Existe muito a questão da afinidade. Se não houver afinidade com o primeiro profissional, o sistema oferece condições para ele escolher. Ele pode escolher aquele profissional que está perto da casa dele, ele pode escolher aquele profissional que está perto do trabalho dele. Então, depende, o sistema oferece realmente isso daí. Quer dizer, há uma mobilidade. Total, né? Total. Existe a mobilidade por parte do cliente para que ele possa se sentir à vontade, né, e escolher o profissional, bem como existe uma facilidade muito grande nisso que o Fernando falou, que os clínicos ou os especialistas que tenham que trabalhar em conjunto com outros colegas, dentro do próprio sistema, pode movimentar esse cliente da forma que interessar, da forma que for conveniente para o cliente, sem problema nenhum. Qual é a tua especialidade? Eu sou clínico geral e faço ortodontia preventiva. Ortodontia infantil. Infantil. Então, vou fazer uma pergunta para você de ortodontia. Como eu, por exemplo, né, que já passei dos 50, né, que tenho, às vezes, uma oclusão, os dentes meio tortos, que no meu período não tinha ortodontia. É possível fazer uma ortodontia, uma correção, deixar tudo alinhadinho, bonitinho nessa fase adulta? Já madura, depois da terceira idade? É possível. A correção, a adequação, se seria mais claro, a adequação do meio
por uma boa função e por uma estabilidade oclusal, ela é viável em qualquer fase da vida do paciente, da pessoa, desde que as condições de saúde geral, de saúde bucal, sejam compatíveis com isso. Né? Porque a ortodontia, como você mexe com força, com movimento dentário, a partir de uma certa idade existem alguns detalhes que podem limitar o trabalho, certo. Mas sempre existe a condição de tentar melhorar alguma coisa, isso não tenha dúvida. Certo. Doutor César, eu me lembro que, até no meu tempo de adolescente, existia uma doença que dava na gengiva chamada piorreia, é esse nome mesmo, eu escutava isso. Popularmente, se deu ao nome doença periodontal, popularmente as pessoas costumam classificar como piorreia, mas o termo correto é doença periodontal. E quando isso acontecia, era feita a extração total dos dentes para se colocar uma dentadura. Agora, é necessário, a partir do momento em que é detectado a tal piorreia ou a doença periodontal, é necessário a remoção total dos dentes? Então, Mafalda, hoje, com os conhecimentos atuais, a doença periodontal ela tem estágios, né? Então, tem níveis já de avanço que às vezes torna inviável se salvar um dente, porque a perda da estrutura periodontal, óssea, já inviabiliza. Aí realmente não há alternativa a não ser a extração desse dente. Então, o maior trunfo hoje da odontologia ainda é a prevenção, é a detecção precoce desses males, que são doenças degenerativas crônicas, certo? E nós temos 10% da população que tem a doença periodontal de evolução rápida. Então, pessoas que às vezes na faixa de 30 anos já estão com dentes tão abalados que podem perder. Então, o que realmente nós temos que pensar hoje é em prevenir. Claro. Né? Em detectar, em avaliar o risco que determinada pessoa tem a desenvolver essa doença periodontal para não chegar em estágios que tornem o tratamento, às vezes, inviável. Inviável. Para não chegar no calvo e ter que extrair tudo. Ter que extrair, porque pode-se chegar realmente, mesmo nos dias de hoje. Certo. Júnior, vamos um breve intervalozinho para a gente poder continuar o nosso papo aqui com o pessoal da Uniodonto. Eu quero bater um papinho com o doutor Fernando. Doutor Fernando, é comum, o diagnóstico é fácil, quando um paciente chega, abre a boca para você e detecta-se um câncer bucal? Olha, o câncer bucal, ele tem que ser diagnosticado bem precocemente, porque os estudos que a gente tem em mãos é de que o câncer bucal é um dos que evolui mais rapidamente, né? E está muito relacionado a hábitos e vícios como o alcoolismo, o tabagismo e a presença de cáries. Então, há lesões que realmente são facilmente detectáveis e que o cirurgião dentista, né, o clínico geral, tem condições, sim, de detectar e de palpar e de poder orientar o seu paciente para que consiga debelar esse mal. Às vezes, há lesões que são cancerizáveis, né? Que não são câncer, mas que podem se tornar. Certo. E essas são a que a gente tem o dever de orientar o paciente, né? Para que ele ou pare de fumar, ou pare de beber, ou casos de lavadeiras, por exemplo, que fumam com o cigarro para dentro da boca, que causam mal. Como? Coloca-se o fogo do cigarro por dentro da boca. Verdade? Sim. E tudo Nunca que ouvi falar nisso. existe.
E tudo que... o câncer nada mais é do que uma lesão que não cicatriza. Então, você fica o dia inteiro mordendo o lábio, um dia isso pode se tornar um câncer. Porque você está estimulando o seu organismo a... Certo. E aquelas pessoas que têm aftas com frequências, herpes bucal e que ficam cutucando, aquilo ali pode desenvolver? O problema do herpes bucal, da afta, pode ser uma lesão cancerizável se você ficar mordendo, ulcerando, com muita frequência, né? Porque o herpes é um vírus oportunista que não tem nada a ver com o câncer. Né? A afta pode ter mil e umas etiologias, né? Às vezes uma acidez gástrica, né? Uma batida de uma escova ali que de repente, né? O próprio estresse, né? Então, o grande problema é você ter alguma lesão, algum fator etiológico e você continuar machucando, lesionando, né? Isso sim é causador de câncer. Doutor Adalberto, hoje cuida-se muito mais da prevenção do que até da cura, né? Um povo bem orientado, um povo civilizado, um povo educado, o resultado da saúde é de 100%. Técnicas de escovação. É importante saber como escovar os dentes? É importante? É muito importante. A técnica de escovação, ela vamos dizer assim, ela é a forma de se escovar o dente, ela dá o resultado final do processo. Né? Se você simplesmente pegar uma escova, começa pela escolha da escova. Tipo de cerda. Né? Começa pela escolha da escova. Começa pelo tipo de movimento que você vai fazer. Pela intensidade de força que você vai usar para fazer essa escovação. As regiões da boca onde você deve chegar com a escova. Né? Que nós temos... É muito fácil você pegar e escovar o que você está enxergando facilmente na frente do espelho. Né? Existe, às vezes, o conceito de que para uma escovação ser bem feita, você precisa pegar a escova mais dura e fazer bastante força, porque aí você sente... Quando isso não é verdade, né? Quando não é bem assim que funciona. Né? Para cada caso existe uma indicação. Né? Existe a indicação da escova média, da escova macia, um movimento giratório, um movimento vibratório. Então, existe uma série de detalhes que, se a gente aprende a andar, se a gente aprende a falar, se a gente aprende a escrever, a gente tem que aprender a escovar o dente. Você tem que aprender a manusear o fio dental. Né? O fio dental tem uma técnica de utilização do fio dental, não é simplesmente pegar o fio dental, introduzir no espaço interdental, pôr e tirar. Isso praticamente não tem efeito nenhum. Né? Você tem que fazer um movimento de limpeza mesmo na superfície do dente. Para tirar todo o resíduo, né? Tudo que tiver, remover placa. O fio dental é o que remove a placa interdental, o fio dental. A escova interdental, em caso de quem tem espaços entre os dentes, né? Um espaço um pouco maior, a escova interdental, que são umas escovinhas em forma de tufo. Pessoas que usam prótese, utilizar o passador de fio embaixo das... Então, é um elenco de coisas que muitas vezes o profissional, algumas vezes o profissional e na maioria das vezes o paciente, ele se sente até constrangido em receber esse tipo de informação. Às vezes é interessante você chegar no consultório, você tem que ter uma delicadeza tudo especial para não agredir. Para você chegar para o cliente e falar assim, nós precisamos ensinar o senhor ou a senhora a escovar o seu dente. Mas isso não é demérito para ninguém. Claro. Isso não é pejorativo para ninguém, você pegar. Quantas vezes nós temos que pegar na mão do cliente e mostrar o movimento, né? Então, a parte de informação, como o César colocou, ela é muito importante. Se não houver esse tipo de esclarecimento, essa abertura, isso é que é o mais importante. Né? A mulher, quando ela vai a primeira vez lá no ginecologista, ela aprende um monte de coisas. O ginecologista dá um monte de informações para ela. Certo. Nós, quando vamos a primeira vez na escola, você tem um monte de informações. E da mesma forma, se não for na primeira, vai ser na segunda, na terceira, na enésima vez, quando você for no dentista, você tem que aprender a escovar o dente. E isso escovar a língua. Por exemplo, eu te perguntar. Escovar a língua. Escova-se a língua. Escova-se a língua. Agora, quantas vezes por dia se escova a língua? Todas as vezes que se escova os dentes?
Não necessariamente. Às vezes uma higiene da língua bem feita, ou no período da manhã, principalmente, é o suficiente para você ter um... Nada saborrenta, né? A pessoa que nunca escovou a língua, experimente pegar um pedacinho de gaze, segurar a pontinha da língua e passar a escovinha de dente até onde não dá náusea. Limpa bem com a própria escovinha, tá? Aí depois faz um belo de um bochecho e aí vai tomar o seu café, vai tomar aquela cerveja gostosa, para ver o que é sentir o sabor das coisas. Porque tem gente que não sente sabor das coisas, vai ver que é porque tem aquela crosta branca. Né? Então, olha aquela mancha branca. Né? Língua então, saborrenta, tem tudo isso que realmente é questão de informação. É que se quebrar tabus, né? Se quebrar barreiras e romper isso, e o nosso objetivo é esse. E essa variedade de creme dental que tem, um contra a placa, outro com não sei o que, outro com não sei o que lá, tudo isso realmente funciona? Sem querer dar nenhuma conotação de propaganda, entendeu? Por exemplo, né? Existe um creme dental que eu usei por muito tempo, chamado Sensodyne, né? Até por orientação médica mesmo, né? Será que realmente todos esses tipos, variedades, será que isso não é mais um mercantilismo, não é um consumismo, não é uma concorrência para que se venda mais tal produto? Bom, Mafalda, essa questão do creme dental, hoje tem um detalhe muito importante. Então, a partir de 93, se não me engano, foi 93, houve a regulamentação pelo Ministério da Saúde que todo creme dental vendido no mercado nacional tem que dar a adição e a presença do flúor. Então, isso foi uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não sabem e que foi responsável por algumas pesquisas apontaram até 60% de diminuição da cárie nos Estados Unidos. Então, isso agora a gente já está tendo. Então, o creme dental, a partir do controle do Ministério da Saúde, da normatização do controle, o creme dental tem e vai ter um valor inestimável para a prevenção. Né, porque, inclusive, até as embalagens recentes mudadas. Porque antes, na embalagem, ela era metalizada, então a gente ingeria uma quantidade, acho que de chumbo, alumínio, sei lá eu o quê, né? Na própria embalagem, o desconforto do manuseio né? Antigamente você podia se cortar, ou ficava bastante pasta ali dentro, né? Muita gente, o próprio desperdício disso aí, né? Então, continuando, doutor César, que eu interferi. Então, a questão do flúor é a questão básica e a questão mais importante que as pessoas têm que ter consciência, né? Que hoje o flúor ele é uma medida tanto preventiva quanto terapêutica, né? Que ele age provocando a remineralização. Então, a nossa boca, ela sofre continuamente a perda e ganho, os dentes, perda e ganho de mineral. Então, o flúor, onde houver déficit de cálcio, de mineralização, o flúor repõe. Certo. Então, ele tanto pode ser terapêutico quanto preventivo. Doutor Fernando, você que é clínico geral na odontologia, o dente do siso, tem pessoa que está com 40 anos e que não nasceu o dente do siso. Mas isso eu não tenho nenhum dos 4. Mas você não tem 40, né, meu? Eu tenho a genesia, eu não tenho nem os germes dentais. Eu nunca vou ter o terceiro, eu nunca vou ter juízo, na verdade. Mas ele já nasce tão deficitário, né? Não, o que acontece é o seguinte, é o último dente que começa a maturar, né? Ele tem um tempo muito pequeno de maturação também. Então, normalmente, ele cresce com uma deficiência de mineralização, né? Normalmente, ele não tem espaço para erupcionar. Nasce também, ele erupciona no lugar de difícil acesso, né? Em que é difícil a higienização, né? Então, a gengiva que o recobre naquela região, ele é muito resiliente, é muito forte, muito fibrosa. Para ele romper? Para ele romper, ele dói, Por isso tem que ter ato cirúrgico, muitas vezes. O que acontece? Às vezes ele está erupcionando e tem aquele capuz, né, em cima dele. E o que acontece? Você vai comer alguma coisa, depois você não consegue higienizar direito.
Então, normalmente, ele já nasce cariado, ele já tem alguns problemas, já tem bolsões ali, né? Você tem problemas gengivais, né? E é realmente terrível. aspecto interessante do dente do siso também é que todas essas dificuldades do dente do siso fazem parte de um processo evolutivo. A raça humana está sofrendo um processo de evolução. Então, se nós voltarmos lá atrás, nos nossos primórdios lá, nós vamos descobrir que nós tínhamos maior quantidade de dentes, principalmente dentes chatos, que são os dentes trituradores, que fazem parte da mastigação mais efetiva, né? Com a evolução, dentes foram desaparecendo, o tamanho da boca foi diminuindo. Então, se você pegar lá o histórico do ser humano, o tamanho os hábitos vão mudando. Então, como vão mudando os hábitos, as necessidades vão se alterando. Certo. Então, o dente do siso, por exemplo, daqui a algumas gerações, a tendência dele é não desaparecer. nascer mais. Né? Então, o Fernando acabou de dizer que ele não não vai ter. Não vou ter. Né? Os nossos filhos, a possibilidade dos nossos filhos terem uma incidência muito menor da presença do dente do siso é grande. E até ele desaparecer. E existem estudos que já indicam que outros elementos dentários da boca do ser humano, a tendência é aí. Então, por exemplo, nós temos lá incisivos laterais, premolares inferiores, alguma coisinha assim, que existe uma incidência muito grande da ausência deles na dentadura completa, na dentadura permanente. Né? E esses estudos levam a crer que esses dentes onde a incidência de agenesia dele, da ausência dele é maior, são dentes propensos a ir desaparecendo, porque a função dele, ele vai ficando sem função na arcada. Então, a evolução da espécie vai fazendo com que a gente adeque isso daí. Certo. É assim que funciona. Olha, a gente ficaria aqui mais 2 horas, mais 3 horas e não conseguiríamos extrair tudo que vocês têm para trazer para a gente. Mas o próximo ano está chegando. Que Deus quiser. Né? E vocês vão prometer aqui para a gente, no ar, que vão continuar conosco nesta medicina odontológica preventiva. Posso contar com vocês? Vai contar com a gente. Se Deus quiser, nós vamos ter, além de nós aqui, nós vamos mandar outros especialistas. Certo. Vamos ter outros colegas que vão conversar com você sobre as mais diversas áreas, Ótimo. aprofundar aí o que você precisar, o que o ouvinte precisar, o que o telespectador precisar, isso é mais importante. Inclusive, a gente faz um trabalho de utilidade pública mesmo, de informação, né, doutor César? Claro. Mas eu acho que é muito necessário. A população tem que aprender a dar valor à saúde bucal, Claro. não simplesmente pelo motivo estético, mas sim como saúde Porque a saúde geral. começa por aqui, né? Claro, é por onde entra tudo. É. Se você não mastigar bem, verdade. você não vai digerir bem, você não vai viver bem. É verdade. Não é cuidar só do que sai, não é do que entra também. E fora que é o cartão de visita. Por Claro! exemplo, como é que você poderia dar um sorriso assim bonito, se não cuidasse? Certo. Fernando, César, Adalberto, Feliz Natal para vocês. Para você também. Vocês são responsáveis pela saúde bucal de boa parte da população, tá? E eu quero desejar a vocês aí um Natal com muita paz, com muito amor. E a gente volta no próximo ano, ok? Se Deus quiser. Um abraço. Pra todos. Outra.